3, 2, 1, 0. Ignition. Boa noite, pessoal. Bom, depois dessa grande contagem regressiva aí, desse lançamento desse foguete, podemos dar início aqui à noite de hoje, à atividade de hoje. Nós agradecemos, né, em nome da Japan House, a presença, né, o pessoal está entrando agora. É um prazer poder estar mediando, né, participando dessa Semana Espacial Brasil-Japão, pela primeira vez acontecendo, né, na Japan House, de modo virtual. Nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão entrando. Nós já iniciamos essa semana, né? Vocês viram um pedacinho do vídeo, né? Esse vídeo emocionante com o nosso astronauta Noguchi, que mandou uma mensagem lá de cima, né? Lá da base espacial, mandou uma mensagem especial para a gente aqui no Brasil, para todos os brasileiros, para a comunidade Nikkei, para todos aqueles que gostam da cultura japonesa. Então, para a gente é um prazer poder estar recebendo todos nessa noite. Essa aqui é uma noite especial, a gente continua a programação dessa semana, vocês podem acompanhar, né, a Semana Espacial nas nossas redes, né, a gente está com as redes, estamos com uma programação muito legal, muito bacana, diversas atividades, e essa daqui compõe também essa semana. A gente vai realizar agora uma palestra muito legal, né, vai ser muito bacana, nós estamos com alguns convidados aqui especiais. A palestra de hoje, né? Os heróis do Tokusatsu e o espaço sideral. Então, é um tema que nós, né, que a Japan House não podia deixar de comentar, né, dentro desse universo dentro desse universo da astronomia, do espaço, toda essa relação que os japoneses têm, né, incentivados e motivados, né, por esse tema, para lançar tantas coisas, né, tantas coisas de anime, mangá, cinema, filmes, e, né, a gente vai falar um pouco sobre o Tokusatsu, o pessoal vai estar explicando um pouquinho para aqueles que não conhecem, né, tem muita gente que está entrando aqui que não sabe o que é, mas eu tenho certeza que a partir do momento que eles começarem a falar, vocês vão lembrar, muita gente vai lembrar da juventude aí, então vai ser uma nostalgia. O nosso bate-papo aqui já estava sendo super bacana, porque a gente pôde lembrar de várias coisas, né, da nossa juventude, adolescência, até da parte quando a gente era criança. Então, a gente vai ter hoje como convidados, mediando, né, o nosso grande amigo, né, Ed Carlos, né, o Ed Carlos Rodrigues é da editora JBC, gerente de marketing. Então, a gente gostaria de agradecer o apoio da JBC, né, nessa semana, que está fazendo a curadoria de 2 atividades. Então, agradecer, né, a editora JBC, sempre parceira da Japan House. Então, foi feita toda essa curadoria. O Ed Carlos vai estar conduzindo aí 3 grandes convidados, né, 3 grandes amigos, que eu vou citar aqui, depois ele vai estar falando um pouquinho mais sobre nossos palestrantes de hoje, mas eu estou diretamente da Espanha, né, um grande amigo nosso, Danilo Modolo, né, que está aqui com a gente, direto da Espanha. A gente agradecer já ao Danilo, a Joana também, Marcelo Del Greco, agradecer todo mundo, né, os 3 convidados, por terem topado, né, esse bate-papo, né, que vai ser um bate-papo bem gostoso, eles vão falar sobre vários temas, então agradecer, né, todo esse apoio, né, da JBC e de todos os nossos convidados que vão estar falando um pouquinho das suas carreiras, né, a gente também vai falar um pouquinho, depois nós vamos colocar também os endereços para vocês seguirem eles nas redes sociais. Então, podem ficar tranquilos que vai aparecer. Por favor, né, sigam nossos convidados, sigam a editora JBC. Esse evento, ele é um evento, está aparecendo agora aqui, pessoal, vocês podem seguir aqui, né, os nossos convidados. Esse evento, ele tem o apoio, né, a realização junto com o consulado, né, do Japão em São Paulo, Consulado Geral do Japão em São Paulo, a Embaixada, né, do Japão no Brasil, e também nós temos o apoio da JAXA, né, que é a Agência Espacial Japonesa, que está contribuindo, né, com essa semana, com várias atividades. A gente tem vários filmes, vários vídeos que vocês vão estar acompanhando. Além disso, a gente tem vários outros parceiros que vão estar recheando essa semana. Então, agora a gente vai passar um videozinho sobre a Japan House, né? A Japan House é um projeto do governo japonês, é um projeto global. Nós temos mais 2 casas, né, em Londres e em Los Angeles, né? A Japan House em São Paulo é a primeira
né, que foi inaugurada. Para nosso orgulho, nós temos mais duas Japan House espalhadas pelo mundo. Nós temos como objetivo trazer o Japão atual, né, o Japão dos dias de hoje, o Japão contemporâneo, através de várias atividades. A casa hoje, infelizmente, devido à pandemia, a fase vermelha emergencial, nós estamos com a casa fechada, mas em breve voltaremos e contamos com a presença de todos. Enquanto isso, nós estamos com uma programação bem intensa, né, na internet, através do YouTube, através das nossas redes sociais. Então, depois de todo esse falatório aqui, introdutório, gostaria de agradecer novamente a todos. Nós vamos passar um videozinho bem curtinho e já vai direto para o Ed Carlos, ele já vai direto para ele, que ele vai estar conduzindo esse grande bate-papo, essa grande palestra. Então, agradecemos todos vocês e é isso aí. Pode soltar o vídeo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre Tokusatsu, e para quem não está familiarizado com esse nome, são aquelas séries de live action japonesa, né? E aí a gente tem várias séries aí para representar, desde Ultraman, Jaspion, Spectreman. Eu acho que dá para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar por aqui. Obrigado a Japan House pelo convite, e aí eu estendi esse convite a alguns amigos para a gente bater um papo e relembrar algumas séries que têm correlação com o espaço, né? A grande maioria tem, mas tem algumas específicas que marcaram os brasileiros aqui. Então, o Japão sempre teve essa relação com o espaço. É engraçado como as armaduras, os personagens, sempre tem alguma coisa que remete a astronauta, ou o vilão vem do espaço, né? Mas isso, às vezes não é à toa. Eu costumo dizer sempre que no Japão as coisas têm um porquê. Eu vou começar com o Marcelo, porque ele contou uma parábola que existe uma sacada, essa questão de todo vilão vir do espaço. Olá, boa noite, salve, salve, fãs de séries japonesas, animes, mangás, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pessoal da Japan House, né, grande parceira aqui de longa data já da JBC. Então, Ed, o que eu tinha comentado, o que a gente sempre conversa, é que existe, na verdade, uma metáfora, né, em relação à questão das ameaças espaciais, né, porque depois da Segunda Guerra, após a rendição do Japão, ficou acordado que o Japão não poderia mais ter exército, né? Então, a maneira como os japoneses começaram a mostrar, refletir esse sentimento de não poder se defender o território, foi criar organizações mundiais, né? Das quais o Japão participava e seria uma das mais importantes, e defenderia o país, né, o seu território de invasores, não da terra, mas do espaço, né? A mesma coisa acontece com o Godzilla, né, que também é uma metáfora das consequências do ataque nuclear, né, das bombas lançadas contra o Japão durante a Segunda Guerra, que levaram, né, inclusive, à rendição do Japão. É uma maneira de mostrar, né, o reflexo, né, as cicatrizes do pós-guerra. Então, existe uma grande metáfora por trás da questão dos invasores espaciais e da ameaça nuclear. Legal. A gente fez uma seleção, a gente dividiu mais ou menos entre clássicos, vamos falar dos Metal Heroes, vamos falar de Kamen Rider e também de Super Sentai.
E a gente escolheu alguns tópicos, algumas séries clássicas para serem comentadas. Então, a gente parte de National Kid, Robô Gigante, Spectreman, seguido do Ultraman, Ultra Seven e o regresso de Ultraman. E todas essas séries têm o seu charme para determinado momento no Brasil, né? Danilo, fala para a gente um pouco desses clássicos aí, desde National Kid, seguindo para Ultraman. O National Kid, ele... Bom, boa noite, tudo bem com vocês que estão assistindo, né? O National Kid, ele é uma série de 1960 que, apesar do herói principal ter um aspecto humano, ele não é humano, que no final ele se despede e vai embora da Terra, e ele luta contra seres invasores, não necessariamente todos de toda a saga são alienígenas, mas começa com o pessoal, né, os incas venusianos, que obviamente vêm de Vênus, que tem um aspecto também humano, mas com toda uma aparência, toda uma fantasia que destoa um pouco. Tem os próprios Araucos do espaço, né? Então tem assim, todas as menções são extraterrestres, juntando com o que o Marcelo falou, baseado ali e era um exército de um cara só, né? Porque o National Kid lutava sozinho e não tinha todos aqueles efeitos especiais que a gente tem hoje, então era basicamente luz e truques de câmera, né? Mas trazendo toda essa tecnologia espacial dos anos 60 para que os humanos e as crianças pudessem consumir ou se divertir com aquilo, porque no fim das contas é sempre para atingir mais crianças e consumidores no geral, né? E o Ultraman, já que você saltou direto para o Ultraman já traz mais ou menos a mesma ideia de um alienígena que vem para a Terra, mas esse alienígena se incorpora num humano. No caso do Ultraman, ele usa o humano como hospedeiro. No caso do Ultra Seven, ele se transforma, ele copia a forma de um humano. Então é sempre para ter essa relação, para a gente poder ter a relação com o artista ali, o personagem da vez, o herói da vez. E aí toda aquela expectativa de... O Marcelo falou isso no começo, mas ele fala uma coisa legal, que muitas das coisas que a gente vê nessas séries influenciaram outras coisas da cultura pop, como, por exemplo, o próprio jogos de luta de videogame. O Marcelo fala muito disso, que o fato do herói que tem um raio super poderoso, uma arma muito específica para derrotar inimigos, primeiro ele soca, bate no inimigo, cansa o inimigo para daí dar o golpe fatal. E tem muito a ver. Então, todas as séries influenciaram demais a cultura pop de uma maneira geral. Do A ao Z, elas são influenciadas e foram influenciadoras para tudo isso. E o National Kid, até o Ultraman, falando ali que é mais ou menos de uma década daí, porque o National Kid é de 60, o Ultraman é de 66, até o regresso do Ultraman, que já fecha uma década de 71, é mais ou menos sempre o mesmo conceito, né? Gente de fora, alienígenas, não terráqueos, mas que assumem uma forma terráquea para salvar uma terra que não é deles. O próprio Spectreman é um caso perfeito de seres, entre aspas, dominantes, que julgam que o nosso planeta é subdesenvolvido e mandam para cá um protetor da Terra para enfrentar um outro alienígena em forma de símio que quer dominar ou que quer usar problemas da Terra contra os próprios humanos. Aí fica o paradoxo do um quer melhorar a Terra terminando com os humanos e o outro quer acabar com o cara que quer melhorar a Terra porque ele quer salvar os humanos. Então fica um paradoxo ali de discussão de quem está fazendo certo, quem está errado, quem está certo. No fim, ninguém está errado e ninguém está certo. Mas são os humanos que são sempre o alvo, né? Nós somos sempre o alvo de tudo. E sempre cai no Japão, né? Pobres japoneses. Sempre cai tudo lá. Ô Marcelo, dessas séries aí clássicas, né? Eu tava vendo uma matéria sobre o National Kid, onde eles falam que o National Kid não fez aquele estrondoso sucesso logo no início lá no Japão. Acredito que você deve ter pego o quê? National Kid, muita reprise ou só coisa gravada, né? Não chama de velho. Não, eu peguei só a reprise na Manchete nos anos 90, que inclusive eu ajudei a voltar ao ar na época junto com o Ultraman. Mas o National Kid, acho que o principal que a gente precisa lembrar é que ele foi desenvolvido para ser o garoto propaganda da National na época, né? Que hoje é conhecida como Panasonic. Então, ele tinha esse primeiro
objetivo, que era fazer uma propaganda dos radinhos de pilha da época, e, independente disso, ele acabou fazendo um grande sucesso aqui no Brasil e abriu portas. Hoje, se a gente está aqui conversando sobre essas séries de Tokusatsu, foi graças ao sucesso do National Kid, né? E aí, em seguida, já emplaca, chegou a passar Ultra Kill aqui no Brasil, eu não cheguei a assistir, mas eu já sou geração Ultraman ali, reprise no meio dos anos 70, né? Mas a gente teve Robô Gigante, teve Vingadores do Espaço, e nesse contexto é importante dizer que a gente tem 3 nomes que são fundamentais para a disseminação desse, né, como o Danilo disse, né, essa fórmula, né, que é o Osamu Tezuka, que a gente sempre atrela mais aos mangás do que Tokusatsu, mas ele é criador de Vingadores do Espaço, que foi lançado em 1966, a série live action, e foi a primeira série colorida a ser lançada na TV japonesa. Uma semana depois, estreou Ultraman, que aí a gente traz o nome do Eiji Tsuburaya, também, que é um outro nome fundamental. Ele não vai para mangá, né? Ele já veio de Godzilla, né? Ele vem do cinema, né? Ele que praticamente estruturou esse universo que a gente chama de Tokusatsu, né? Que significa, né, numa tradução livre, efeitos especiais. Ele já havia trabalhado como diretor de efeitos especiais nos filmes do Godzilla, ali na década de 50. Aí faz o Ultra Kill, que, na verdade, né, todo mundo compara muito a Além da Imaginação, ou Quinta Dimensão, são as séries americanas. Na época, a gente já tinha nos Estados Unidos também, é sempre legal lembrar da série de 64, Perdidos no Espaço, que certamente influenciou. Em 66, a gente também já tem Jornada nas Estrelas, a série clássica. Então é tudo um paralelo, né? Que a gente tem a corrida espacial no mundo real também. E o terceiro nome, Shotari Shinomori, criador dos Riders, que mais para frente a gente fala. Mas é o terceiro nome fundamental, junto com o Tezuka e o Tsuburaya. A gente tem um nome, tem o Robô Gigante, né? Que o Mitsutero Yokoyama, ele é um cara que também ele brincava com essa coisa do bélico, né? Das armas de fogo, tanque e tal. E tanto que o Robô Gigante tem essa pegada, né? Ele tem a imagem de uma esfinge, mas ele vem com aquela coisa de ser um metal pesado, sabe? Uma arma pesada, né? E é o invasor espacial também, né? O Rodak. E eu lembro muito bem do final do Robô Gigante. De toda a série, aquele final, eu acho que era um molequinho, e se eu não me engano, eu chorei nesse final, porque dava a entender que o Robô Gigante tinha morrido, né? Aquele círculo de fogo e tal. E terminava ele voando no espaço, assim. Foi uma série que eu peguei alguns capítulos reprisados. Foi bem legal. Mas eu também vi o Robô Gigante eu cheguei a pegar fazendo dupla com Ultra Seven nas tardes, no final da tarde, começo da noite da Record. Na época que a Record só era para São Paulo. É uma série de 26 episódios. Ela é curtinha. Mas o Robô Gigante, o Yokoyama, que você citou, ele é criador ele meio que é a semente para a criação de crianças controlando robôs, né? Porque antes a gente tem o Gigantor, né? Também conhecido aqui no Brasil como o Homem de Aço, que já é meio que isso, e ele é tão famoso no Japão quanto o Robô Gigante. Eu pude estar no Japão em 2014 e vi algumas imagens do Gigantor lá. Era fácil encontrar uns bonecão gigante dele lá, né? Bom, vamos entrar um pouquinho nos anos 90, e assim, que é onde pega um dos grandes sucessos foi o Jaspion, né? E eu acho que vai pegar a praia da nossa amiga Joana, que, como eu devo ter, foi a maior parte foi o período que mais viu séries, eu acho, né, Joana? E o Jaspion foi o primeiro Metal Heroes, né? Sim, o Jaspion foi o primeiro que eu assisti.
Primeiramente, boa noite, desculpa, nem me apresentei, eu sou a Joana, eu sou podcast no Otaminas, no Tricotando, no Botecando. Otaminas fala especialmente sobre cultura pop asiática, né? E obrigada pelo convite, Ed. Então, o Jaspion, que se você for parar para pensar, é uma space opera, basicamente. Ele bebe muito da fonte do Star Wars, né, que é outro, obviamente, influência espacial, né? Ele tem várias homenagens ao Star Wars. Você pega o sabre de luz, né, que é o Spadium Laser, né, do Jaspion. Ele tem o Darth Vader dele, que é o Satangos. Ou ainda tem o episódio, aquele que tem um barzinho, aí tem a banda tocando, barzinho de alienígenas estranhos e tal. E aquele... Desculpa, gente, eu tô um pouco nervosa. Relaxa. Eu me Bom, perdi. o Jaspion realmente ele bebe muito essas influências ocidental. E assim, eu e o Marcelo, a gente teve o prazer de editar o mangá oficial do Jaspion aqui no Brasil, uma continuação oficial. E a gente praticamente estudou muito sobre Jaspion, né? E uma das coisas que a gente percebeu é que não é só o Star Wars que está ali naquela série, né? Então, desde Star Trek, Alien, Oitavo Passageiro, sabe? Tem uma série de influências lá. E, inclusive, a gente tem ali História Sem Fim. Eu ia comentar isso, Eu estava esperando minha brecha para falar isso. Não, O que eu ia dizer é de que, na verdade, o Jaspion, ele dá uma... eu costumo dizer que o Jaspion é uma coxa de retalhos de toda a cultura pop para chegar no que chegou. Na verdade, o sucesso do Jaspion no Brasil é muito por isso, porque ele chega no momento que a sessão da tarde era muito forte, e tudo que tem no Jaspion a gente vê em filmes da sessão da tarde. Como você comentou, o Star Wars é uma porcentagem grande, mas é uma porcentagem apenas do Jaspion, porque a gente tem ali muito dos monstros, a História Sem Fim, contatos imediatos do primeiro, do terceiro, todos os graus do mundo tem ali. O próprio, na verdade, o Star Wars ele influencia desde o começo com Gavan, né? Toda a parte espacial de Gavan, que é o primeiro Metal Hero lá de 82, já é influenciado por Star Wars desde o início. Na verdade, o Gavan ele influencia muito Star Wars e o Surfista Prateado, né? Tanto pela cor quanto pela posição dele, a gente pega muito do Surfista Prateado ali também, que é total um espaço. Surfista Prateado, para quem não tá, é um quadrinho da Marvel. Então, desde ali já vem. Então, o Jaspion, ele dá o contra, ele vem contra tudo que foi feito em Tokusatsu antes, porque tudo no Japão era feito baseado na cultura deles, ou pouquíssima coisa influência americana. E o Jaspion já vem puxando tudo que é cultura pop americana para dentro da saga dele, e ele traz uma coisa que não tinha sido usada ainda, que é a cultura, que é religião, né, cara? Por conta da Bíblia Galáctica, o próprio pássaro dourado, a luz que vem do céu. Então tem muita coisa ali de cultura pop mesmo, assim, não necessariamente... Quando eu falo religião, não é o catolicismo ou alguma outra específica, mas no geral, ele traz ali todo um conceito de cultura pop mundial, de filme, de música. A trilha do Dylion é basicamente é inspirada numa obra chamada Metrópolis, com aquele baixo super marcante. Então, o Jaspion ele traz uma carga, por isso que eu falo que é uma coxa de retalhos, da maneira mais positiva possível, tanto que aconteceu o que aconteceu e é lembrado, querido e bem visto até hoje, né? A gente vê mais de 30 anos sendo exibido, ele está aí toda a força do mundo, né? Você falou de trilha sonora. Esses dias eu fiquei sabendo que na trilha dos Changemans também tem muita coisa de música pop americana. Tipo, tem Cyndi Lauper, tem uma série de coisas. Quando você vai ver, realmente é igualzinho, cara. Você fala assim, meu Deus. Sim, é por conta dessa influência total. É da época, de 85, na hora que o pop synth ali, que toda a parte pop rock que estourou, Madonna, Michael Jackson, Cyndi Lauper na rádio, é quando essas séries estão sendo criadas, estão sendo desenvolvidas. Então, isso, obviamente, traz toda uma carga de inspiração. Você falou um pouco do Changeman, um pouco do Jaspion. A gente volta ali uns minutos atrás nesse papo. Toda a influência visual dos Changeman, criado pelo Yutaka Izubuchi, que é o cara que criou os Changeman, vem de Ultra Seven total. A própria roupa do pessoal de Ultra Seven ali, da patrulha, que é a roupa dos Changeman dentro da base, é igual a de Ultra Seven. Né?
os monstros, se você pegar os monstros de Changeman, todos eles são influenciadíssimos por Ultraman e Ultra Seven. O próprio Jaspion é total influência, foi uma visão da Toei de falar, olha, o Ultraman tá dando certo, vamos tentar fazer algo parecido. Só que não vamos criar um cara gigante, vamos manter o tamanho humano e ter um gigante. Então por isso que o Dylion é o primeiro e único robô totalmente móvel dessa franquia, tudo por conta da influência de Ultraman. Então Ultraman lá de 66, influenciando coisas 20 anos depois. Então, tem todas essas referências. Então, eles estavam usando as referências da carga da cultura pop mundial, não só americana, como também deles, que tudo partiu do Jasper pelo Ultraman, né? O Jasper não é cinza, dourado e vermelho à toa. É tudo por conta do Ultraman. Não, e tem uma coisa bacana, Danilo, que você falou dos anos 80. Se você traçar um paralelo, a gente está falando da explosão pop mundial, não só de música, mas de séries, de cinema. Ali, o que aconteceu, o evento, efetivamente, o evento que foi a estreia de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas, em 77, nos Estados Unidos, né, e aí a entrada nos anos 80 com o Império Contra-Ataca, tudo que se desdobrou foi uma explosão, né? A gente está falando do auge do Spielberg, né? A gente está falando do auge do George Lucas, Robert Zemeckis aparece, né, o diretor de Uma Cilada para Roger Rabbit, da trilogia de Volta para o Futuro. Então a gente está falando de uma era, de uma década que se estende, eu até brinco, eu acho que os anos 80 é a década mais longa da história. Eu achei que você ia falar mais louca. Ela é louca também, ela também é louca, mas ela é longa, porque a gente pula os anos 90, mas a partir dos anos 2000, até hoje, há uma tentativa de recriar tudo que aconteceu nos anos 80, ou recalchutar coisas dos anos 80 e trazer de volta, ou rebutar de alguma maneira, ou tentar se espelhar. Você pega Stranger Things, por exemplo, que é um sucesso muito recente, tudo em Stranger Things é dos anos 80. Tudo, né? Uma coisinha ou outra, e assim, quando eu digo tudo, é até a fotografia da série dos anos 80, a direção da série, né? Os elementos da série, você enxerga lá coisas dos Goonies, você enxerga coisas de ET, o extraterrestre, né? Você enxerga dos terror B, que fizeram muito sucesso, né, nessa época, desde a Volta dos Mortos-Vivos, A Hora do Espanto, né? Tudo que existiu ali, e a música estava muito atrelada. Total, né? A eu ia gente chegar nisso. O tom Cyndi do Lauper sintetizador da introdução é o mesmo tom que se usava nos anos 80, o timbre total, é muito daquele... tudo ali, a série é passada nessa época também, né? Tanto que a próxima temporada diz, vai entrar na guerra, né? Aquele comecinho de Like a Virgin da Madonna, né? Só né, aquele sintetizador da época, antes do House, né? Da House Music, que vem no finalzinho dos anos 80 também, invade ali o começo dos anos 90, isso tudo está muito atrelado e influenciou. Só que tem um detalhe curioso, que assim, tem um gap cultural em relação aos Estados Unidos e o Japão, que as trilhas sonoras, inicialmente, ali dos anos 80, até metade dos anos 80, ainda tem muita influência da discoteca do final dos anos 70, né, nas trilhas japonesas. Né, a partir ali da virada da segunda metade dos anos 80, principalmente nos animes, a gente já começa a ver aquela coisa já do rock progressivo, né, entrando e influenciando. Né? Você pega a trilha de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que é praticamente igual a de Metalder, você já vê mais metais, você já vê um outro tipo de guitarra, você já vai diferenciando, mas a primeira metade da trilha sonora dessas séries ainda é muito influenciada pela música mundial dos anos 70, né? Então tem toda essa mistura dessa explosão pop dos anos 80 nas séries de Tokusatsu. Sim. Tudo que você falou faz sentido, e lembra que eu costumo falar que valeria fazer uma tese explicando o sucesso do Jasper. Eu acho que tudo isso começa a conectar, né? Com várias referências e tal. E o Jasper Queria abriu só adicionar aqui, desculpa interromper, mas antes que a gente vá muito para frente na linha do tempo e eu não consiga retomar, que o National Kido, ele surgiu, eu acredito que em função, além, óbvio, de ser um garoto propaganda,
teve a corrida espacial ali na Guerra Fria, ali na década de 50 e tal. Então, em 1959, que a União Soviética conseguiu mandar um foguete para a Lua, aí em 69, os Estados Unidos mandaram pessoas para a Lua, então acho que tudo isso ativa o imaginário, né, e aí acaba dando esse toque nesses tokusatsu. Sim. E também na década de 70, que o Carl Sagan começou a levantar questionamentos e debates sobre a existência da vida fora da Terra. Em 80, ele lançou aquela série Cosmos, que também começou a difundir astronomia e questionamentos sobre o espaço para o pessoal. Então, acho que tudo isso acaba somando nas criações, né? Nossa, e isso daí na cabeça de um desenhista, de um criador, é referência pura. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai chegar em Super Sentai. Teve alguém que cresceu com essas histórias, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Então, o Jasper puxa uma galera, né? E aí, dentro dos Metal Heroes, a gente foi conhecer depois Gavan, Scheider e Charivan. Quer dizer, Gavan, Charivan e Scheider. E aí, eu puxei o Machine Man para essa conversa por conta de também ser um visitante do espaço, né? E, Danilo, tem a história de que o Gavan serviu de inspiração para Robocop, é verdade? O Robocop ele tem várias influências, tem esse papo que foi uma das, não foi uma inspiração direta do tipo, olha aquele personagem, deixa eu fazer um parecido. O criador do Robocop estava procurando um visual que não fosse um robô quadrado, né? Então muitas das inspirações vêm, por exemplo, o próprio C-3PO do Star Wars, que é um robô articulado e redondo, o Gavan é um robô articulado e redondo. Então, assim, o próprio Judge Dredd também, então, são personagens que são referências para Robocop, mas não necessariamente que viu o Gavan e deixa eu fazer algo igual, mas é meio que uma coisa alimenta a outra, né? O Gavan com as espadas de luz, igual do Star Wars, que aí influencia o Robocop, que aí chega no Giban e vai virando toda uma bola de neve, que é a cultura pop influenciando no mundo todo, né? Essa coisa muito forte de buscar referências, tanto que houve até um envio não necessariamente um pedido, mas assim, olha, uma das referências que eu encontrei, o criador disse, foi o seu personagem, o Gavan, tá? Tem muita coisa aqui. Não foi um pedido de autorização, mas não houve direitos relacionados a isso, até onde eu sei. Mas teve uma relação entre eles, assim, tem toda uma relação entre o cinema hollywoodiano e Tokusatsu até hoje. Muitas das obras feitas até hoje em Tokusatsu são porque 1 ou 2 anos antes alguma coisa em Hollywood bombou, né? O próprio quando bomba dinossauros, sai uma equipe de Super Sentai com dinossauro. Na hora que bomba Harry Potter, sai uma equipe de mágicos. Na hora que vem Indiana Jones, vem uma equipe que caça tesouros. Então, enfim, aí todo ano é algum respiro novo, usando alguma homenagem. O próprio, eu estava comentando fora do ar com o Marcelo, tem uma série atual que se passa no espaço de Ultraman, que o vilão é totalmente o Thanos de Vingadores. A influência é explícita, totalmente, até a cor, a postura, a movimentação, é tudo muito parecido, porque eles sabem que não soa como plágio, mas eles sabem que é um personagem que já está na mentalidade ali da galera, então dá para usar. Então tudo acaba sendo influência e referência, né? Sim. E os 3 policiais do espaço, eles citam bastante sobre uma Federação Galáctica, que também é bebê da fonte de Star Trek, de Star Wars, né? E a gente até aproveitou isso no Jasper, porque o Jasper não tem uma conexão direta com os 3 detetives espaciais, Gavan, Charivan e Scheider, né? E o Spielman depois vem o Spielman, que também não tem conexão com ninguém, e aí vai brincar com espaço e viagem no tempo. Marcelo curte bastante o Spielman, ou melhor, o Jaspion 2. Jaspion 2. Na verdade, Ed, isso eu já falei em outros painéis, em outras entrevistas, depois que para de passar Spectrum-Man, coincide com a minha adolescência, então, na verdade, já quase final da adolescência, então eu estava atrás de outras coisas, eu dei uma desencanada, e a gente não tinha os acessos que a gente tem hoje em dia, né? Hoje, se você quiser assistir Spectrum-Man, ou Jaspion, Ultraman, você vai ali no YouTube e alguma coisa vai aparecer. Na época, a gente não tinha nem livro. Para ter um livro, era
era uma guerra, né? Custava muito caro, vinham muito poucos, a gente tinha que convencer a pessoa da livraria na Liberdade a vender para a gente já contou essa história em outras oportunidades também. Então, eu meio que tinha me distanciado um pouco disso. Só que aí, alguns anos depois, poucos anos depois, na verdade, 4 anos depois, é que quando você está vivendo ali em tempo real, parece uma eternidade. Mas 4 anos depois, eu fui fazer estágio na Manchete, antes de Cavaleiro do Zodíaco, né? E aí, lá dentro da Manchete, eu comecei a assistir o Black, né? O Kamen Rider Black Kamen Rider aqui no Brasil, e o Spilvan. E essas séries, por terem uma temática mais adulta, elas serem mais maduras, não serem tão infantil, né? Não serem tão infantis, começaram a me atrair, né? E eu vi muita coisa, principalmente de Ultra Seven, não de Ultraman. Eu vi coisas de Ultra Seven, tanto no Black quanto no Spilvan. E isso começou a me chamar a atenção, e por elas terem me chamado a atenção, eu resolvi começar a assistir as outras. Entendeu? Tanto que eu vou assistir Jaspion inteiro pela primeira vez, quando é exibido nas tardes da TV Record, junto com Jornada nas Estrelas e Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Então você meio que fazia um pacotão, porque aquilo já era o mesmo público. Entendeu? É fantasia espacial, é space opera, todas são. Então você já... E o legal, que quem montou nessa época essa programação foi uma pessoa que eu sempre cito, porque eu acho que ele é muito importante para a cultura japonesa, sem nem saber que ele foi importante, que é o seu Milton Zanella, que ele trabalhou na Excelsior, ele foi responsável pela exibição, a primeira exibição de Speed Racer, ele trouxe... Quando eu digo ele trouxe, ele era o programador, entendeu? Ele colocou no ar Visitantes do Espaço, do Tezuka, um monte de coisa ali da Excelsior. E depois na Tupi e na Record. Ele foi responsável pela Princesa e o Cavaleiro, foi responsável pelo Fantomas, Zoran, Shadow Boy, entendeu? E ele criou essa programação da tarde da Record com Tokusatsu e com as séries americanas clássicas, né? Que o Jornada nas Estrelas, na verdade, era a reprise do que tinha sido exibido na Record. Então, de novo, aquele efeito que a gente citou agora, que uma coisa leva a outra ali nos anos 80, era repetido ali nas tardes dos anos 90 com as reprises. Então, ali eu comecei a interligar. Foi uma conexão meio que automática. Mas o que me puxou foi o Spilvan e o Black, exatamente por causa dessa temática mais madura, mais juvenil do que infanto-juvenil, né? Porque os outros são infantos-juvenis. E tinha uma questão aqui para o brasileiro muito louca, talvez você, Ed, e o Danilo e a Joana até possam dissertar melhor do que eu, é que os detetives, os xerifes espaciais, eles vieram meio bagunçados. E depois o Jaspion, né? O Jaspion reabre as portas. Da mesma forma que o Spectreman, que foi o último tokusatsu clássico a permanecer até 88 no Bozo, se eu não me engano, ele entrega, né? Ele entrega pro Jaspion essa vontade de ter coisa nova, porque a gente não tinha mais reprise de Ultraman, de Ultra Seven. Ultra Seven parou em 84. Então a gente já tem 4 anos. Eu lembro, né, de comprar uma máscara. O Ultraman foi até 86, ainda deu um tempinho a mais. Mas assim, a gente tem quase 15, 20 anos sem novidades. Então o Spectreman entrega um espaço que o Jaspion ocupa de um público carente das reprises e ao mesmo tempo carente de novidades. Eu lembro que o Spectreman quase não... tipo assim, nessa época do Ultraman, eu quase não via nada de Ultraman, né? Eu consegui comprar uma máscara Spectreman nessa reprise do SBT. Eu acho que, para mim, o maior fenômeno de produtos junto com os heróis realmente é o Jasper Changeman por conta do empreendedorismo do Toshi ali, que fez aquilo acontecer, mas senão não ia haver nada mais. Mesmo assim, era uma parceria meio... você tinha acesso muito, muito raro, assim. Você tinha que ir até a Mesbla para comprar alguma coisa, porque o primeiro esquema dele foi com a Mesbla, né? Então, você comprava os produtos na Mesbla. Aí, depois de um tempo que a Glaslit começou a lançar mais coisas, né? Os bonequinhos começaram a vir com a Glaslit, né?
E a Glaslit, pouca gente sabe, era uma empresa japonesa, de japoneses. Eu só fui descobrir isso quando eu fui licenciar Ultraman Tiga. Aí eu, mas pera, a Glaslit é uma empresa japonesa? Desde quando? Aí eu conheci na época o presidente, infelizmente eu não lembro o nome dele, mas toda a equipe da Glaslit era japonesa. Então, foi, obviamente, algo que pesou para investir numa coisa que nunca tinha se investido. Se bem que a Glaslit, ela chegou a lançar no comecinho dos anos 80 umas coisas bizarras, que era o Ultraman 8, né, o Ultraman 80, numa moto, e também o Ultraman 8 num tanque de guerra. Olha, o tanque, por acaso, está aqui, eu vou mostrar para vocês, espera aí. O Tiga ia ter umas coisas malucas. Vamos conversando. O Tiga ia ter essas coisas malucas também, né, cara? Eu coloquei, uns produtos. Eu coloquei na conversa o Machine Man, né? Você até me chamou, o Machine Man não é, mas é que, assim, do espaço, ele é um dos... O Machine Man ele não entra na franquia Metal Hero, mas tudo bem. Quem é que liga nesse momento? Olha só. Nossa. E tem um detalhe, está lacrado. Isso vale um rim, hein? Colecionador. Ou 2. Ó, tá lacrado. Caramba. É isso. Isso vale bastante. Se for isso aí em qualquer online aí, vai ter gente saindo no tapa para ter um desse. O engraçado é que aqui no tanque é o Ultraman 8, mas aqui é o Ultraman, é o primeiro Ultraman. Acho que para eles tanto faz também, né? Para eles tanto faz. Que peça rara, hein? Que peça maravilhosa. A moto acho que é mais procurada porque ela tinha um problema de articulação, né? Ela era meio cortada, era igual aquele Batmóvel da Gulliver, que o Batman e o Robin perdiam os braços e não tinham perna, porque encaixava. Aí você perdia o braço rápido do boneco. E a Glaslit também lançou, igual os heróis da DC e da Marvel, o Ultra Seven, o Jack, né, o Ultraman Jack, e o primeiro Ultraman, cada um numa corzinha. Um era amarelo, outro vermelho e outro azul. E esses valem uma fortuna no Mercado Livre. Você vê que não morre, as coisas continuam, né? A gente fala, vem do espaço, mas fica aqui com a gente de várias versões. Mas as mods que vieram do espaço para o Mercado Livre. Do espaço para o Mercado Livre. Tava falando com o Ed aqui, falando do espaço, a gente tá falando um pouco do Machine Man. O Machine Man ele não faz parte da franquia, mas para esse momento a gente tá para falar dele. E diferente dos outros que vieram para salvar a Terra, ele era um estudante, né, cara? Ele veio para estudar a Terra. Era tipo parte da tese dele, e ele veio para estudar a Terra. Fazendo intercâmbiozinho. E se encontra com um vilão que, quando vê criança, espirra. Quer dizer, olha a criatividade onde vai, né? O vilão vê criança, espirra, e por isso ele quer acabar com as crianças, e o Machine Man é o amigo das crianças. E tem a bolinha de beisebol que tem fala. Tem a bolinha, o ball. Influência da Guerra dos Mundos, que os aliens também, eles pegaram uma gripe e morreram todos. Então, é tudo influência no fim das contas, né? E o Machine Man fazia uma coisa que ninguém fazia, que ele lia cartinhas no fim de cada episódio que o pessoal mandava. Ele interagia antes da internet, o Machine Man lia cartinhas, cara. Mas as cartinhas vinham da Terra, não do espaço. E virava um carro, e era uma criação do Ishinomori também, né? Total, as maluquices, Murakami, cara, seu Murakami. Katsushi Murakami e suas invenções, o Dolphin, o Machine Dolphin, que o Machine Man dirige deitado, sabe-se lá como. A própria moto de Bycrossers, que a moto vira um canhão, né? Acaba sendo tudo Katsushi Murakami e suas genialidades malucas, né? Verdade. Ele que é o criador do Leopardon, né? Do Homem-Aranha, do Spider-Man japonês. Gênio, cara, gênio. Esse é outro caso que a gente podia citar, não passou no Brasil, mas o próprio Homem-Aranha adaptado é um ser alienígena do planeta Spider, né? Verdade. Que o Homem-Aranha é explicado, tem um documentário na Disney Plus, que logo o primeiro episódio é do Spider-Man, do Homem-Aranha japonês. E eles explicam todo o conceito e foi feito para ficar fechado no Japão. Não era para sair do Japão. Não era para sair do Japão, não. Exato. Não, foi uma série preparada e moldada para o mercado japonês e dentro do acordo estava que ela só seria veiculada no Japão, porque o Homem-Aranha no resto do mundo é aquele Homem-Aranha do Stan Lee que a gente conhece. Mas aquele era específico para o Japão. Mas tem o Leopardon,
né? Hoje, inclusive, o Homem-Aranha japonês ele faz parte do Aranhaverso, né? Existe aí a possibilidade, inclusive, dele aparecer no segundo filme animado, né? A continuação do Aranhaverso que a gente já teve. Mas o Leopardon é importante porque ele já vem daquela leva dos robôs gigantes, né? dos anos 70. Na verdade, começa lá de novo, né? Com o Yokoyama, com o robô gigante, com o Homem de Aço. Aí a gente tem o Gonagai, né? Gonagai com Mazinger. Aí entra o Murakami com o Leopardon. Depois a gente tem Gundam, né? Vai evoluindo, né? Cada um tem uma coisa. Primeiro é o controlado pelo relógio à distância, depois é um que tem uma nave que acopla na cabeça, aí depois é um que o cara entra dentro é ótimo, né? Entra no robô, né? E começa a controlar o robô, e assim por diante. Até hoje, continua evoluindo. Sim, é um ciclo que não se encerra nunca, e sempre funciona, e sempre que é muito bom, porque sempre funciona. A Toei lança o último, teoricamente, Metal Hero, que a gente já falou várias vezes que não é uma franquia que foi planejada, né? Foi uma franquia que ganhou o nome posteriormente, né? E inclusive, retorna Metal Hero era o nome usado pelos fãs, né? A Toei adaptou o nome usado pelos fãs, e Jiraiya nem era Metal Hero, ele entrou bem depois, né? Então tem isso que a Toei ainda escuta, vê o que está acontecendo por fora e usa a favor delas. Muito interessante. Mas desculpa, eu te interrompi, perdão. Não, é que eles voltam a produzir o Kamen Rider, certo? E depois a gente tem Kamen Rider RX. Esse sofre bastante influência do Metal Hero porque muda tudo, né? Porque deixa de ser um mutante, continua sendo um mutante, mas ele ganha os poderes do Sol, ele se morfa, e aí o vilão é um Império Espacial, né? Que é o Império de Crisis. E muda tudo, e ele tem espada e tal. Essa influência vem dos Metal Heroes mesmo? Essa influência vem daí, porque Metal Hero acabou ali, né? Estava acabando nessa mesma época. Então, eles meio que começaram a usar essas referências, muito das coisas usadas em Metal Hero, começaram a adaptar em Kamen Rider, por isso que Kamen Rider mudou bastante de um tempo para cá. De um tempo para cá, não, desde os anos mais 2000, vamos colocar 2000, que foi quando a franquia retomou. Mas vem a influência total, a influência é óbvia, basicamente. Tanto ele ter uma espada, vem daí, total, assim. E a temática mais infantil de novo, né? Tanto que lá o RX agradou mais que o Black, né? Então, funcionou mais para eles, é o que eles gostam de ver. Aqui, né? É Metsa. Tem muita gente que gosta muito do Black, tem muita gente que gosta muito do RX. Então, aí depende da idade. Vai da idade da pessoa na época que assistiu. Se você era mais velho, você ia gostar do Black. Se você fosse criança, você ia gostar do RX. Total. Mas, aliás, o Black vai voltar agora, né? Foi anunciado agora há pouco, faz pouquinho tempo, semana passada, né? Uma série animada, vai ser... Eu tô curioso. Não, vai ser live action, não vai ser animado. Não, animado é o W. O Double vai ser animado. O Black vai ser na pegada do Amazon. Sério? Ótimo. Assistam o Tokudok, gente. Eu faço review de tudo, inclusive desse comentário. Tudo que vocês falaram tem vídeo no canal. Porra, Ed! Trocado. E aí, usando a influência do espaço, a gente falou pouco de Super Sentai, mas tem bastante Super Sentai com tema do espaço. A gente usou o Changeman, mas a gente acabou indo e não ficou muito no Changeman. O Changeman tem essa influência do espaço. Ele vem com terráqueos, usando a força terrena, mas o comandante é espacial. Toda a trupe de inimigos é espacial. Cada um de um lugar, de uma estrela, de um planeta diferente, que se unem para vir para a Terra. Eles vão conquistando ou destruindo os planetas. Isso eu acho aqui, bacana, que é a ameaça alienígena, mas é a própria Terra que dá poderes para se defender. Exato, a própria Terra tem a força terrena para proteger do pessoal de fora. Isso é interessantíssimo. E o Changeman, tanto que a própria nave espacial deles tem um formato de um ônibus espacial. E esses 3-4 anos consecutivos, a Toei trabalhou com essa temática, porque um ano antes de Changeman era Bioman, que também eram partículas bio, que era algo espacial também, vindo de outro lugar, vindo de outro planeta, e aí usando isso para dar poder pro pessoal que tinha essas partículas, que dá para simular com essas partículas. No Bioman tinha o Peeble, né? O robô lá, a Peeble, que é a cara do C3PO, né?
Pois é, então, sempre se reinventando, usando já a base do que funcionava, né? E na sequência vem o Changeman, na sequência vem o Flashman, que foram as 5 crianças raptadas, foram levadas para fora da Terra e voltaram para proteger a Terra, também com design de Yutaka Izubuchi, maravilhosos os monstros ali. E aí, na sequência, veio o Maskman, que não tem muito a ver com isso, porque, na verdade, os monstros eram debaixo da Terra. Mas aí, na sequência, veio o Liveman, em 88, que tem muito estudo espacial, que a equipe, eram todos amigos, se dividem, porque eles vão tentar tomar poderes e viram seres diferentes também. Então, tem todo um miolo ali de um tanto de anos que a Toei usou com essa temática espacial. O Changeman, que chama Changeman, mas antes se chamaria Cosmoman, porque os poderes viriam do cosmo e tal. Tudo usando base alienígena. Eles mudaram exatamente porque eles estavam muito focados na parte alienígena, assim. Mas aí tem toda essa... Que mostra Bioman, o Liveman, e também tem o slide que mostra os Changeman. E tem o Flashman, a gente tem o Flashman. Você lembra de Flashman? Você falou para mim que gostava, né, Joana? Eu gosto muito de Flashman. Como que era mesmo? Eles focavam mais nas questões éticas de manipulação da vida, né? Que entrava em contraste com o Mess, né? Que era o vilão. E eles, como o Danilo falou, foram 5 crianças terrestres, né? Que foram raptadas e levadas cada um para um planeta Flash. E aí eles voltam à Terra para tentar achar os seus pais, né? O mais Não tem muita sorte série, nisso. O mais da série é que os capítulos finais mostram a Terra reagindo contra eles, né? Como se eles fossem... Eu vou ser muito honesta e falar que eu ainda não assisti inteira. Eu tô com o box aqui em casa e eu ainda não assisti inteira. O Flash, Toma vergonha no na final cara. tem isso. A Terra meio que rejeita eles, porque eles não têm a criação terráquea. Então volta mais ou menos a ideia da força terrena se protegendo de alienígenas, que no fim eles nasceram na Terra, mas toda a criação deles é alienígena, é de fora da Terra, né? Olha, daria para pai é fazer quem cria, né? Bacana, uma continuação Changeman e Flashman, hein? E o Flashman, ele meio que fica um final totalmente aberto, porque não são todas as crianças que encontram os pais. Não. Então fica aberto. Até hoje tem essa incógnita. Não tem um final específico para Flashman. Não finaliza para todo mundo, assim. Finaliza porque derrotam os vilões, mas... E o Flashman, eles fizeram uma participação agora nos quadrinhos, né, dos Power Rangers. Para morrer, na verdade. Parecia que para tomar porrada. Agora tem o final, tá vendo? Você queria o final... mas isso aí, na verdade, é da franquia Power Rangers, porque eles tinham aparecido em 2013 em Super Mega Force, mas sem explicação. E aí eles aparecem... Aleatório, né? Para ser derrotados pela Astronema, que é de Power Rangers no espaço. Olha, o espaço voltando no nosso papo outra vez. Mas o espaço tá em tudo, até que não vai para o espaço, tipo Cybercop. O nome das armaduras das unidades cyber são nome de planeta. Unidades, né? Tem Marte, Saturno, Mercúrio, Júpiter, então... E não tem nada a ver com o planeta, né? Outra série querida, né? A gente focou bastante nessas demais séries aí, justamente por conta de tempo também. Acho que se a gente for falar de tudo que conecta de alguma forma com o espaço, a gente vai encontrar muito. Você pega consegue arrumar desculpa para jogar espaço em tem tudo. até o clã Vader, também tem outra influência. E é importante até, falando de Cybercop, outro nome importante no universo Tokusatsu aqui do Brasil, do seu Nelson Sato, né, que ele trouxe Cybercop, ele trouxe de volta National Kid, Ultraman, nos anos 90, né, agora, muito recentemente, ele que está por trás de ter revivido Jaspion, o Black, né, eu gosto Jiraiya. Muito do trocadilho do Tokusatsu na Pluto TV. E esse detalhe aí da defesa da força terrena, até uma força terrestre, remete de novo àquele conceito dos esquadrões das séries de Ultraman, né? A Patrulha Científica, o Esquadrão Ultra, o GAM, principalmente o GAM, que diferente dos outros, ele durante a série, né, do Regresso de Ultraman, ele tem que provar que ele tem justificativa de existir, né? Porque se você tem um guerreiro espacial super poderoso, praticamente um deus, né, que protege o planeta, para que o governo mundial, né, teria que financiar uma equipe com todo aquele equipamento, né, naves, enfim,
Então, tem sempre essa questão da força terrestre também, já que existe para defender o planeta. Né? Então, se você pegar e jogar essa ideia dentro do Changeman, por exemplo, é assim, cara, ao invés de ter Ultraman, vamos transformar o esquadrão, literalmente o esquadrão, talvez um esquadrão relâmpago, né, nos defensores da Terra. Não tem erro. É uma maneira de remodelar esse conceito, né? E eu acho que a Toei tem uma outra coisa muito bacana, que se diferencia bastante da Tsuburaya, que a Tsuburaya começou a usar mais recentemente, é o tempo de tela dos heróis. Quando você coloca os heróis, os humanos, como sendo os heróis, né, os heróis Genshin, digamos assim, né, que se transformam, isso atrai mais o público, mantém mais o público. Porque o conceito do Ultraman era aquela coisa dos 3 minutos finais, que aí eu brincava, né, que eu falava aí que o Danilo citou no começo, de ter que dar dano. Porque ele só tem aqueles 3 minutos, que é o tempo de luta que você tem no Street Fighter. Você tem os 3 minutos, então você tem que dar dano, e aí finalizar com o golpe especial. Né? Isso não acontece nas séries da Toei. Você tem mais tempo dos heróis. Os heróis permanecem mais. Então você tem mais tempo de se identificar com o personagem. Né? A identificação é primordial para você criar vínculo com a obra que você está consumindo, né? Inclusive, isso eu ia pontuar ali no Spilvan, que ele tem uma companheira que luta com ele. E isso, para mim, é um tipo de representatividade muito, muito importante, porque até então, mulher não podia ser Metal Hero. Então, a hora que eu assisti, poxa, eu também posso. Yay! Não, os Changeman, o Super Sentai é sempre importante, que sempre tem pelo menos 2 representantes, né, femininas. Era uma ou 2. só, Mas era então, uma só, e a primeira foi o Bioman, inclusive, que teve 2 mulheres. E realmente faz falta as mulheres no clã dos detetives espaciais. Assim. Faz. A gente teve uma vilã, né, que foi a Herbária, que depois vira a Lady Ellen, que é a irmã, que se mostra ser a irmã do Spielberg, que acaba se juntando à equipe, mas não teve uma policial, uma detetive espacial, mulher, tipo, ela é uma sargento, sabe? Ela está em algum lugar. A nossa deixa aí, Ed, para a continuação do Jasper, em mangá. Né? Tem alguns planos, sim. Alguns planos. Mas aí, e até os monstros, né? No caso do Godzilla, a gente deixou o último slide, tem uma imagem do Space Godzilla e do rei... King Ghidorah. Ghidorah, né? Que aparece nos filmes atuais do Godzilla, mas o Space Godzilla, eu confesso que eu não conhecia, né? O Marcelo que lembrou, é um filme de 94 da Toho, né? Que ele aparece pela primeira vez. E assim, é um visual bem estranho, né? Do Godzilla. Ele era para ser o Crystal Godzilla, né? Por causa desses cristais aí. Ele, na verdade, não é o Godzilla de verdade, né? Ele é um clone do Godzilla. Né? O Danilo, a gente estava até trocando uma ideia antes, lembrando aí de quando passavam os filmes do Godzilla nas tardes do SBT, no Cinema em Casa, né? E ele conseguiram o DNA do Godzilla original, mandaram para o espaço, aí esse cristal alienígena mistura, não é? É mais ou menos isso, né, Danilo? Ele tem o DNA do Godzilla, mas não é o Godzilla original. Ele tem o DNA com parte alienígena, né? Então, e o poder dele vem desse cristal aí. Diferente do King Ghidorah, que é realmente um alienígena que vem para a Terra. Nas versões todas, né? A gente viu aí em 2019 o filme com o Godzilla americano, ele é que eles chamam ali de Kaiju, mas eles chamam de titãs. Ele é um titã com DNA alienígena, ele não é o da Terra, é tanto que ele vem para enfrentar, e por isso que o Godzilla odeia ele, né? Porque ele está querendo tomar o espacinho que o Godzilla tem, que domina, que chama Terra. E o King Ghidorah, tanto que no filme original, que chama King Ghidorah, que passou no Brasil, esse filme inclusive estreou no cinema, passou no cinema do Brasil, esse filme de 64, ele é também um alienígena. Na versão original, que vem para a Terra, como é que chamava? O rei tricéfalo. O monstro tricéfalo.
Nem sabia que existia essa palavra, rapaz. Não, mas o conceito visual do King Ghidorah é animal, né? Esse dragão dourado de 3 Literalmente. cabeças, né? E depois ainda tem uma versão mecha dele, né? Mais pra frente, Tem um mecha. né? Assim como tem Na o fase Mecha já, Godzilla também. na fase Mecha Godzilla já tem o Mecha Ghidorah também, enfim. Mas e visualmente, inclusive no filme de 2019, usaram bastante, né? Esse visual arrojado dele, mais do que do Godzilla, né? Porque todas as cenas, né? Os raios, as nuvens, né? Já com raios amarelo e sempre ele em cima de uma montanha abrindo as asas, né? E ele tem uma pegada meio de hidra, né? Porque se você corta a cabeça, não surge duas, né? Mas O nome vem daí, né? O King Hydra, né? Vem daí, no fim das contas, né? O verdade. trocadilho é mais ou menos esse. Mas em todas as versões ele meio que leva esse mesmo preceito, assim. Ele vem para ser o King, porque é o que você falou, ele vem e aparece sempre majestoso demais. A gente tem pouquinho tempo, só para fechar, a gente tem um último slide aí, né, Ed, tem mais imagens aí, que é a última série que abordou espaço nessas séries de Tokusatsu. Eu não sei se está no slide ou se não está, eu até vou colocar aqui se não tiver, que é o Kyuranger, que é a primeira série de Super Sentai. O Kyuranger, pode colocar. A primeira série de Super Sentai que não são terráqueos, né? Tem um único terráqueo, mas é a primeira de universo paralelo ainda. E eles veem, é a última série, a série de 2017, que explora exatamente o espaço. Eles são tipo uma rebelião que tem um cara que quer dominar todos os planetas, eles são uma rebelião que quer enfrentar esse cara. Então, cada um é de um planeta. A equipe toda é variada de planetas diferentes. Então, ela é total espaço. Apesar de ser os visuais que a gente pode ver em outras séries, mas ele sempre usa com planetas diferentes, assim. Então, o Kyuranger, das últimas que saíram, claro que tirando Ultraman, que obrigatoriamente são aliens, não são terráqueos, essa foi a última que veio. E em Kamen Rider a gente tem mais um exemplo, isso deve estar também no slide, que é Kamen Rider Build. A gente tem o Evolt, que também é um cara, e a batalha, inclusive, ele vem da Lua, é encontrado uma caixa de Pandora na Lua. E tem o Force. Esse Force acho que talvez seja o melhor exemplo de Kamen Rider fora da Terra, porque ele inclusive tem a roupa de foguete, né? Que foi usada quando era aniversário quando o homem pisou na Lua. Assim. Volta no slide 10. Eu acho que deve estar no slide isso. Tem, junto Mas com o não tem. RX. É mais para ilustrar. Aí, isso. A gente falou do RX e acabou não entrando. Então tem o Build e o próprio, esse de baixo, que é o Kamen Rider Force, que tem um formato de foguete exatamente por isso, né? Que é aniversário de quando o homem pisou na Lua. Então eles usaram esse visual. Então, mais temática espacial que essa é impossível. Falando da Lua. Não, e o Força é legal que passa dentro de uma escola, né? Os personagens... Quem assistiu o Rock Show vai se identificar bastante, porque os humanos, né, quando ele não tá com armadura, é um cotidiano daquele jeito lá. Escola, gangue, um querendo bater no outro, é bem legal. É divertido. Boa. Bom, a gente fez uma compilação assim das principais séries assim de hoje, né? Principalmente com, né, a espinha dorsal os programas que passaram aqui no Brasil, mas com isso assim despertou nos brasileiros essa vontade de continuar assistindo os tokusatsu. Então a galera sempre procura algum jeito de assistir pela internet, né? E algumas séries vão chegando conforme o sucesso vai acontecendo no Japão. Então a gente só quis lembrar um pouco essas séries e mostrar o quanto o espaço sideral, né, está presente em todas elas, né? Seja para dar o poder aos heróis, ou mesmo para trazer o grande perigo, né, para a Terra. Vamos, Marcelo, quer terminar, dar suas últimas considerações? Não, só tenho a agradecer participar aqui desse bate-papo com essas feras todas, Danilo, Joana, Ed Carlos, que é o maior fã vivo de Tokusatsu na face da Terra, né? Não. E... Não? Não. Só de Jasper, Ed, só de Jasper. Não sei, tem gente que manja mais ainda. O Danilo, para mim... Não. Manjar é uma coisa, amar, gostar é outra. É diferente. É diferente. Mas, enfim, gente, agradeço de coração estar junto aqui de vocês. Obrigado, Japan House.
né, pelo convite. E é isso, gente. Tokusatsu está no nosso sangue, está no nosso DNA já faz muito tempo. É um tipo de produto, né, um conceito que a gente gosta muito, né, brasileiro gosta muito como um todo, já desde os anos 60, por isso que a gente fez questão de falar, inclusive National Kid, até as séries mais recentes de hoje em dia. E eu desejo que continue por muito, muito, muito tempo, que venham mais séries oficiais para o Brasil e que a gente consiga continuar se divertindo com esse mundo fascinante, seja do espaço, seja da Terra, de uma dimensão paralela. Estaremos sempre aí. Brigadão, gente. Com você, Ed. Danilo? Bom, eu também só agradeço, porque, na verdade, desculpa se eu falei alguma besteira, desculpa por ter falado tanto, mas agradeço demais o convite. E quem quiser seguir é @Tokudok, me segue lá, tem o canal, tem o Instagram, tem sempre um conteúdo diferente. Tudo isso que a gente conversou, eu falo lá no canal, nas minhas redes sociais do canal também. Então, se você se interessou, passa lá conhecer. Aqui desse lado, ó, inscreve, deixa o like, é sempre bastante importante. Na verdade, o meu plano, gente, não eu só falo do Tokusatsu exatamente para mostrar que o Tokusatsu tem força no Brasil. Tanto a gente está falando disso aqui. Obrigado a Japan House pela oportunidade, obrigado a todo mundo que participou, que assistiu, e acompanhem lá o Tokudok para mais informações diárias. Obrigado mesmo, de verdade. Fiquei feliz. Joana? Muito obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Marcelo, Danilo, Ed, pelo bate-papo. Obrigada, Japan House, pelo convite, pelo espaço para falar pelo espaço, não o espaço, mas o espaço aqui para falar sobre Tokusatsu. É sempre um prazer. E para seguir, segue lá, @Otaminas, em qualquer rede social, que é o podcast que eu participo, que a gente fala mais sobre cultura pop asiática. Então, acho que se você está aqui assistindo sobre Tokusatsu, acho que é mais da sua área de interesse. Muito obrigada, gente. Ed. Então é isso. Muito obrigado, Japan House, pelo convite. Em nome da JBC, a gente está sempre aí junto, precisando, pode contar conosco numa próxima vez. Bom, pessoal, queria agradecer. Sensacional, né? Foi uma nostalgia. Primeiro que foi uma aula, né? Uma aula, né, com a Joana, com o Ed Carlos, Danilo, Marcelo. Foi uma aula, acho que para todo mundo que lembra, né, do Tokusatsu, né? Eu também vivenciei muito isso, então eu sou da época também da Manchete, eu também assistia, né, Jaspion, Changeman, Flashman, todos esses, assim, acho que todo mundo se lembra e com bastante carinho, né? Porque era aquela coisa da gente voltar para casa depois da aula, assistir com os amigos, assistir com os primos, e assim, tudo isso foi uma aula, porque a gente, todo mundo, acho que a gente assiste o programa e não sabe todos esses detalhes, nessas riquezas de detalhes, né, que vocês colocaram agora, porque são muitas curiosidades, muitos detalhes, então nós gostaríamos de agradecer mesmo, né, a participação, né, de vocês. Vocês podem acompanhá-los, né, então, nas redes sociais. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também, então na descrição do vídeo vai estar também o endereço deles, para vocês seguirem todos eles, as informações. Vocês também podem perguntar, né, infelizmente hoje a gente não fez essa parte de perguntas e respostas, mas tenho certeza, né, que Marcelo, Danilo, Joana vão estar à disposição, né, a própria JBC também, a de Carlos, vão estar à disposição de dúvidas, detalhes, coisas. Por favor, procurem eles nas redes para a gente poder estar né, trocando essa ideia, continuando esse bate-papo. É a primeira vez que a Japan House vem falar desse tema, e depois de tudo isso que eu escutei, é interessante a gente, assim, a pergunta é o que não está relacionado ao espaço, né? Porque vocês falaram de tantos heróis, de tantos, né, fazendo essa retrospectiva, e a pergunta que fica é, qual não é, né? Porque quase todos, né, têm relação com o espaço, falam com o espaço, e a gente vê essa emoção, né? Essa emoção dos criativos japoneses que trabalham com esse tema, né? Que até hoje é explorado nessa coisa do
do espaço, e essa semana vem trazer um pouco disso, né? Então a gente não só tem atividades, vamos dizer assim, técnicas, né? A gente também está com uma programação para falar com toda a família, para falar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, né? Com os adultos também. Então a gente tem vários temas nessa semana. Essa semana ainda não acabou, então por favor entrem nas nossas redes sociais para acompanhar as nossas próximas programações. Nós temos também, só um aviso, nós temos uma pesquisa, né? A Japan House tem uma pesquisa que vou deixar o QR Code, né? Tá na tela o QR Code, vocês podem tirar uma foto, é uma pesquisa que ajuda muito a Japan House a desenvolver as novas programações, as nossas novas atividades. Então, por favor, pessoal, sigam, né? Por favor, respondam a pesquisa, que também vai nos ajudar bastante. A gente depois vai compartilhar com nossos convidados também, para até eles saberem como que foi, o que pessoal, isso é bem interessante também. Então, vocês podem até colocar perguntas também, que a gente vai poder estar encaminhando nesse questionário. Então, por favor, pessoal, responda a nossa pesquisa, que é super importante. E último recado, amanhã nós temos uma palestra, né, que se chama JAXA, Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, e suas contribuições. É uma palestra super bacana, nós vamos estar aqui com um grande amigo nosso também, professor Anderson Harayashiki Moreira, né? O professor Anderson é do Instituto Mauá de Tecnologia, responsável pela equipe de robótica. Ele vai estar fazendo um bate-papo, né, sobre todos esses avanços da JAXA. A gente vai começar a falar um pouco sobre esses robôs, né, que a gente falou aqui dos robôs, que esses robôs, a gente está falando da fantasia dos robôs, e amanhã nós vamos falar dos robôs de verdade, né, que não deixam também de inspirar os criativos para criar esses robôs fantasiosos, né, das séries, dos animes, dos tokusatsu. Então, assim, amanhã a gente vai estar com o professor Anderson falando sobre isso. Então, por favor, pessoal, assistam, né, amanhã essa grande palestra com o pessoal do Instituto Mauá de Tecnologia, nosso grande parceiro. Então, nós agradecemos mais uma vez, né, a noite de hoje, agradecemos aos nossos convidados, esperamos que todos tenham aprendido, né, como eu também, um pouquinho, e tenho certeza que a gente vai poder estar se encontrando em algumas outras atividades também. A Semana Espacial Brasil e Japão, ela é uma realização da Japan House São Paulo, juntamente com o Consulado Geral de São Paulo, né, Consulado Geral do Japão em São Paulo, e a Embaixada do Japão aqui no Brasil. Então, nós agradecemos e vamos agora... tenho certeza que está todo mundo agora com certeza já vendo aí no YouTube, já procurando esses tokusatsu, todos esses super-heróis aí. Então, tenho certeza que o pessoal agora vai estar assistindo. Então, agradecer todo mundo de novo e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite.